Boa noite, graça e paz a todos. Estamos dando início daqui a pouquinho à nossa escola bíblica, onde estamos falando sobre mordomia cristã, a fidelidade do crente em todas as coisas que Deus nos dá. Então, nesse momento, nós estamos dando continuidade. Daqui a pouquinho, na verdade, nós vamos dar continuidade à nossa lição de terça-feira passada. Terça-feira passada nós só demos a primeira parte, que era generosidade ou avareza. Então nós vimos na lição passada que nós precisamos ter a condição de entendermos a necessidade de contribuirmos para a obra do Senhor, para o reino de Deus. E nós vimos então a primeira parte, o que o dinheiro representa. Então nós vimos o que o dinheiro representa para Deus e vimos então que Ele é o dono de todas as coisas, Ele é que tem tudo que tem na terra, tudo que há neste mundo é dele. Então Ele pertence a tudo a Ele e Ele não precisa de nada, mas nós então precisamos entender como Deus então vê isso. Depois nós vimos o que representa o dinheiro para os homens que não temem a Deus. Então vimos que o dinheiro para eles é importantíssimo, é tudo para eles, é com ele que eles compram a dignidade, a honra, a reputação, eles compram tudo, eles não têm consideração alguma sobre isso. E também vimos o que o dinheiro representa para o crente infiel. Então vimos que um relato muito triste no começo da história da igreja, de Ananias e Safira. E vimos então como a mentira, a forma de querer se mostrar algo, mostrar caridade, mostrar piedade, e na verdade com inveja, disseram que venderam um valor e na verdade não tinham vendido por aquele valor e não deram aquilo que realmente deveria ter dado. E vimos a última parte, o que o dinheiro representa para o crente fiel. Então ele entende que tudo vem de Deus e tudo que ele tem deve ser usado para Deus, para a glória de Deus, para a propagação do reino. Então nós vimos isso na terça-feira passada. Hoje nós vamos entender a mordomia no ganhar. Como então devemos administrar os nossos bens, como devemos então ter os nossos recursos. Mas antes de meditarmos nesse texto e na nossa lição, vamos falar com Deus, vamos orar. Quero então dar aqui a boa noite para Rejane lá de Acaraú, que Deus abençoe. Irmão Valdinei também. MS Carnes, eu não sei quem é. Se você puder botar o seu nome aqui, eu ficaria muito feliz em falar. MS Carnes, provavelmente tenha, não sei se eu posso, eu vou calcular que seja isso, um frigorífico, algo desse tipo. Então também seja bem-vindo, graças e paz. A irmã Regiane está dando aqui amém. Tem a irmã Nadiana, o irmão Vitor também deve estar com ela, que Deus abençoe, e a minha irmã, a Vilna. E não sei se o esposo está ou se está trabalhando. Que Deus abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus então. Senhor Deus, Pai querido, obrigado por mais um dia. Obrigado pela Tua graça, Senhor Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor Deus. Queremos Te agradecer pelo tempo agora, em que estaremos meditando nas Santas Escrituras, que o Senhor nos dê entendimento, Senhor Deus, de sermos bons mordomos com aquilo que o Senhor nos dá. Possamos, Senhor Deus, aproveitar bem as lições que serão transmitidas hoje, guardarmos o nosso coração para não pecarmos contra Ti, Pai. Obrigado por tudo, abençoa a todos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, aleluia e amém. Então hoje nós vamos ver a mordomia no ganhar.
Convido então todos que abram as suas Bíblias em Gênesis capítulo 47. Lembrando que é escola bíblica, e escola bíblica você pode participar, você pode aí dar a sua opinião, colocar alguma observação, dizer algo que possa edificar esta aula, né? Ajudar a gente então a compreender melhor a matéria que está sendo transmitida aqui agora. Então vamos ler Gênesis capítulo 47, vamos ler o versículo 14 e depois iremos ler o versículo 20, que diz assim: Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Agora vamos para o versículo 20, que diz assim: Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Então temos aqui conosco também o Silas de Cruz, a irmã Anne também está conosco, e também o irmão Marinho, graças a paz, irmã Lenuz, que Deus abençoe. Então vamos entender o nosso texto, né? Nós temos aqui a história de José que foi vendido como escravo para o Egito, e então ele foi preso, mas por conseguir explicar o sonho do faraó, então o faraó o coloca para administrar o seu reino. E José vai mostrar aqui uma forma desafiadora de ganhar dinheiro. José usou um momento de caos, um momento de grande dificuldade. Ele sabia que ia ter essa grande seca e ele conseguiu salvar toda uma nação dessa desgraça. Ele ouviu então a palavra do Senhor, que dizia que eles teriam um período de seca, e que nesse período de seca então José conseguiu juntar cereais, conseguiu comprar, conseguiu fazer então um grande estoque de alimento. E depois, no período da seca, o povo foi até ele para se alimentar. Então José, usado por Deus, soube administrar ao ponto de comprar toda a terra do Egito. Comprou tudo para o seu senhor, incluindo gado, terras e escravo. A forma que ele foi mordomo daquilo mostra que ele administrou de forma sábia. Ele foi fiel na missão que Deus assim o colocou. E o maior desejo então de José era suprir a necessidade daquele povo. Mas qual foi então, como é que a gente pode entender qual foi o sucesso aqui, onde foi o segredo do sucesso de Davi? Primeira coisa que nós podemos ver está em Gênesis capítulo 41. Quero convidar todos que abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 41, e nós vamos ver o versículo 38, 39 e 40. 38, 39 e 40. Diz assim o texto: Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Então a primeira coisa que nós vamos entender, a forma sábia e o sucesso financeiro de José ao seu senhor, está no nosso texto. É porque ele tinha a vida controlada pelo Espírito Santo. O homem de Deus, a mulher de Deus, aqueles que são alvos da graça de Deus, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, têm em si habitando o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. E a palavra de Deus serve para nos conduzir. A palavra de Deus nos dá entendimento em diversas situações. E nós precisamos compreender isso.
nós precisamos ter prudência e nós precisamos nos deixar levar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo deve conduzir a nossa vida. José ouviu o sonho, entendeu que aquilo vinha da parte de Deus. O Senhor então revela a José qual era o seu propósito, mostrando que teria seca, mostrando que teria escassez e que José precisaria então administrar isso. A gente vê que o Senhor não disse a ele passo a passo o que ele iria fazer. Apenas disse que teria 2 tempos, um tempo de fartura, mas que depois viria um tempo de escassez e que ele precisava se preparar para isso. E José então, conduzido por Deus, ele consegue administrar tudo isso. Aqui existe uma lição para a nossa vida também. Um dos grandes problemas que muitos se encontram em apertos financeiros ou dificuldades financeiras é exatamente porque não usa a sabedoria de Deus, não é prudente com aquilo que Deus dá, não administra aquilo que Deus dá. Quando está tudo bem financeiramente, gasta tudo sem se preocupar com amanhã. E aí quando chega o momento de dificuldade, de escassez, não tem nenhum recurso. Então nós precisamos ser sábios, e se você lê a história de José, em Gênesis, você vai ter grandes lições para a sua vida financeira. Você vai ver que você pode sim administrar bem aquilo que Deus lhe dá. E você precisa então aprender a ser controlado pelo Espírito Santo e não controlado pelo consumismo, não pode ser controlado pela TV, pela mídia, não é para ser controlado pelas financeiras, não é para ser controlado pelos amigos de trabalho, pelos familiares que ficam ditando suas regras, querendo, mas nós, salvos em Cristo Jesus, precisamos ter cuidado e administrarmos aquilo que Deus dá da melhor forma possível, porque na nossa vida nós sempre enfrentaremos momentos de fartura e momentos de dificuldades, e nós precisamos ter então isso de forma muito clara e estarmos preparados para esses momentos de dificuldades. Segunda coisa que nós observamos é que ele usou uma ação administrativa. No versículo 20, eu quero mostrar novamente aqui, no capítulo 47, no versículo 20, nós vamos ver então como foi a ação de José. Diz no versículo 20 que comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Agora eu quero ler o versículo 23, que diz assim: Então disse José ao povo: Eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. E aí diz: Das colheitas darei ao 5º a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, para que comam as vossas crianças. Então ele usou uma ação administrativa, ele preparou tudo, ele comprou, vendeu aquelas pessoas as sementes para que eles plantassem no momento de fartura, e quando eles colhessem tudo aquilo que eles iam colher, uma parte seria para o faraó, e as 4 partes seriam para plantar, para ter sementes guardadas para o próximo ano, e também para que eles se alimentassem, né, e dessem alimento para a sua família, para os seus filhos. Então ele criou toda uma estratégia, e assim também devem ser cada um de nós. Nós precisamos entender, se nós ganhamos um valor, nós não podemos gastar mais do que ele. O cartão de crédito é uma faca de 2 gumes. Ele parece algo bom, porque ele lhe dá um crédito quando você não tem. Mas o grande segredo do cartão é que ele lhe dá um crédito às vezes maior do que o que você ganha. Muitas pessoas ganham um salário mínimo e a fatura do cartão é 3 salários mínimos. E essa pessoa então entra numa bola de neve e que não consegue mais sair deste engodo chamado cartão de crédito,
porque gasta mais. O crédito está dado e a pessoa então gasta aquilo que tem e não pensa naquilo que não tem. Então precisa se pensar naquilo que você tem e dividir. Olha, isso aqui eu preciso para meus gastos, né, os gastos fixos, energia, água, escola, alimentação. Eu preciso também tirar um pouco aqui para algum gasto emergencial. Eu preciso tirar também aquele recurso que eu tenho por gratidão a Deus, o prazer em devolver para que o reino seja propagado. Então as pessoas precisam entender isso, precisa ter uma ação e administrar bem aquilo que o Senhor dá. Você precisa sentar, pensar: se eu ganho tanto, eu não posso gastar mais do que isso. Se eu ganho um certo valor, eu tenho que gastar aquilo que eu ganho. E na verdade não é nem para gastar tudo. Você sempre ter algo de reserva. A outra coisa que nós vemos aqui também, na forma de Moisés administrar, a mordomia de Moisés, é que ele teve uma alma generosa. Em Gênesis capítulo 45, no versículo 3, diz assim: e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram aterrorizados diante dele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, e não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida com um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, o Senhor e toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e diz-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs sobre senhor de toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estará perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos e os teus rebentos, o teu gado e tudo quanto tem. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, e tu e tua casa e tudo quanto tu tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também que sou o mesmo que vos fala. Anunciai meu pai toda a glória do Egito e tudo o que tem visto. Apressa-vos em fazer descer meu pai para aqui. E lançando-se no pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, abraçando-se com ele, e chorou também Benjamim. E José o beijou a todos os irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Então, amados, aqui nós vemos uma compaixão, uma generosidade de José. Ele entende que tudo aquilo que ele passou, aquelas dificuldades, o fato de ter sido vendido para o Egito, era Deus usando toda essa circunstância para que ele pudesse então preservar o povo, o seu povo, o povo de Deus. E para isso então ele age aqui com a sua família de forma generosa. Ele abençoa a sua família, ele pede para que os seus familiares, mesmo tendo feito tanto mal a ele, volte para perto dele, porque ele iria cuidar da sua família. E aqui fica mais uma lição também para a nossa vida. Precisamos entender que quando temos condições de ajudar aqueles que precisam, principalmente, como a palavra de Deus diz, os da família da fé, aqueles que vivem por Cristo, nós temos que estar sempre prontos, dispostos a ajudar. Se Deus lhe abençoa, se Deus lhe dá abundantemente, se você tem recurso suficiente para suprir as suas necessidades e também para ajudar aqueles que estão à sua volta, não se prive desta alegria. A palavra de Deus diz que mais vale dar do que receber. Quando estamos abençoando aqueles que precisam, nós estamos honrando a Deus, nós estamos glorificando a Deus,
Nós estamos dizendo a Deus que entendemos que temos mais do que precisamos e que porque temos mais do que precisamos podemos ser bênção na vida de outras pessoas. Quero dizer para você que semana passada, logo após a nossa live que falamos ontem, de como Deus nos supre, quando terminou a live, uma pessoa entrou em contato comigo e nos abençoou. Isso mesmo. Mandou uma mensagem, disse: olha, eu queria abençoar a sua família e eu queria então fazer isso, isso e isso. Pode ser? E eu disse: irmão, eu só posso agradecer por isso. Eu só posso louvar a Deus por ter tocado no seu coração e nos ajudar. Então Deus abençoa as pessoas para que eles sejam bênção na vida dos outros. A gente tem que aprender isso. Às vezes a gente faz as coisas para alguém, não somos reconhecidos, às vezes somos até mal interpretados, às vezes temos até algumas decepções quando queremos fazer algo para alguém. Mas não se entristeça com isso, não se desmotive por causa disso. Pelo contrário, mantenha-se sempre alegre e tenha sempre um coração generoso. A palavra de Deus diz que Deus é generoso, Deus é bondoso, Deus não se retém, Deus não fica com mesquinhez para aqueles que Ele ama. Então nós também temos que usar esse padrão para a nossa própria vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. Outra coisa também é a convicção. Precisamos ter convicção de que Deus é o nosso sustentador. José sabia que tudo aquilo que estava acontecendo vinha da parte de Deus. José reconheceu que ele estava lá não porque os seus irmãos fizeram um plano maldoso de tentar dar fim na sua vida, mas ele entende que Deus usou aquela situação para que nesse momento agora ele pudesse abençoar o povo e a nação do Egito. Então ele tinha convicção de que Deus o cuidou, Deus o preservou, Deus o livrou. É tanto que ele fala isso, né? Tentastes o mal contra mim, mas na verdade fizeram foi o bem, porque era assim que Deus queria. E a gente precisa ter essas convicções na nossa vida também. A gente precisa entender que em todos os momentos da nossa vida Deus vai estar conosco. Às vezes as coisas vão ficar difíceis e a gente pode ficar inclusive um pouco preocupado, mas a gente tem que confiar que Deus aqui é o dono de todas as coisas. O Deus que nós cremos, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Ele sempre fez isso, Ele mostra isso várias vezes. Ele supriu o povo durante toda a jornada no Egito, atravessando aquele deserto para ir até a terra prometida. As pessoas tinham o que comer, tinham o que vestir, tinham água, tinham sombra, tinha fogo, tinha tudo aquilo que eles precisavam. Deus cuidou do seu povo e continua cuidando hoje. Nós precisamos ter convicção disso. E isso vai nos libertar da avareza, da ganância. E também vai nos tirar da imprudência, de sermos descontrolados, de não olharmos para o próximo e olharmos muitas vezes só para a gente, para o nosso próprio umbigo. Então, amados, tenham convicção de que Deus tem um controle de tudo, tenha convicção de que Deus vai suprir as suas necessidades, tenha convicção de que Ele quer que nós sejamos bênção na vida daqueles que estão à nossa volta. Então, isso é uma forma de administrar aquilo que Deus dá. Você pode então cuidar daquilo que Deus lhe dá, você pode investir os recursos que Deus lhe dá, para que você possa multiplicar, para que você possa até mesmo ganhar mais. Mas sempre lembrando disso, que o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. O Senhor supre as nossas necessidades enquanto estamos dormindo. Nós não precisamos andar ansioso, nós não precisamos ficar preocupados. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu creio que será um momento importante também de dar esse pequeno relato. Eu trabalhei numa empresa 9 anos, era gerente de vendas dessa empresa, era muito bem nessa empresa e sentia a necessidade de servir a Deus. Eu não estava servindo da forma correta e disse então que queria sair daquela empresa. Falei com o meu patrão, ele não queria aceitar, mas saí porque eu queria estar mais perto
servindo ao Senhor, dando mais da minha vida ao Senhor. E uma das coisas que eu disse, eu quero servir a Deus e eu quero trabalhar em algo que eu possa servir a Deus. Então eu montei o meu próprio negócio, uma autorizada na época de produtos eletrônicos, videogames, telefone sem fio. Era eu e outro irmão, Marcos André, e Deus nos abençoou. E sempre que a igreja pedia, precisava de algo, eu fechava o meu estabelecimento, ia servir os irmãos, e Deus nunca deixou faltar nada. Eu nunca perdi clientes por causa disso. Nunca faltou aquilo que nós precisávamos na mesa. Depois disso saí e fui então me preparar para o ministério, fui servir a Deus no seminário, e Deus também sustentou a minha família de forma maravilhosa e miraculosa. E depois disso então nós fomos para o ministério em uma igreja que estava com os recursos bem escassos, bem baixos, e a proposta que eles deram para nos ajudar financeiramente era uma proposta que a igreja nem tinha condição de nos dar, mas nós aceitamos o desafio e Deus nos abençoou. Hoje tem uma grande igreja lá em Acaraú, com um grande prédio, salas de aula, um projeto social da Compassion, projeto Emanuel, com mais de 200 crianças, e Deus abençoou ricamente aquela igreja. Estamos hoje começando um novo trabalho em uma congregação, começando do zero, trabalho que começou com um grupo de irmãos e que quiseram servir a Deus neste bairro, que é o bairro do Siqueira, aqui em Fortaleza. E hoje nós estamos trilhando com esses irmãos também, estamos servindo, estamos nos doando para servir a Deus, e Deus tem nos abençoado maravilhosamente. Deus tem suprido as nossas necessidades, Deus tem abençoado essa congregação, Deus tem abençoado esses irmãos têm mostrado o seu amor a Deus, a fidelidade para o reino, a alegria de contribuir. Deus tem abençoado demais essa congregação do Siqueira, a Igreja Cristã Evangélica do Siqueira. Deus tem abençoado ricamente esses irmãos, e apesar de sermos poucos ainda, nós temos conseguido grandes coisas, e Deus tem sido maravilhoso. Então a gente precisa ter sempre essa convicção no nosso coração, de que Deus é que é o dono de todas as coisas, e quando estamos obedecendo a Ele, quando estamos buscando em primeiro lugar o seu reino, quando estamos buscando a sua justiça, as demais coisas vão sendo acrescentadas, e nós não nos preocupamos com o que vai ser acrescentado. Nós entendemos que o que o Senhor vai acrescentar será suficiente para a nossa vida. Então, amados, quando estivermos projetando algo para a nossa vida, é lógico que podemos pensar, olha, aqui eu posso ganhar um pouco mais, aqui eu vou conseguir pagar minhas contas, aqui eu vou poder viver financeiramente melhor. Mas não esqueça nunca disso. É o Senhor que nos dá os nossos clientes, é o Senhor que nos dá a saúde, é o Senhor que nos dá a sabedoria para administrarmos, é o Senhor que nos dá os recursos para fazermos aquilo, e que nós não podemos esquecer jamais disso, que quando estivermos bem, quando estivermos financeiramente bem, nós não esquecermos que é o Senhor que nos sustenta, e que se o Senhor lhe abençoar, não esquecer daqueles que precisam ser abençoados, porque Deus vai querer lhe usar para abençoar aqueles que estão à sua volta. E se por acaso, nesse momento, você tem passado por alguma crise financeira, que você possa então orar ao Senhor, pedir sabedoria, o Espírito Santo lhe conduzir, lhe mostrar algo que possa fazer com que você possa administrar, mas que você não possa esquecer jamais de usar com sabedoria os recursos, que você possa ter convicção de que é o Senhor que vai lhe sustentar, e também que você não possa deixar de ser generoso. Faça propósitos de abençoar irmãos em Cristo. Se você tem uma lanchonete, se você está pensando em criar aí uma pizzaria, um delivery, seja o que for, se disponha a ajudar alguém. Olha, eu quero dar uma pizza hoje para a família do pastor. Ouça aí, viu? Você que tem pizzaria. Eu quero abençoar esse domingo com o pastor. Eu quero dar uma pizza para o pastor. Eu quero dar uma pizza hoje para o meu irmão lá. Eu quero dar uma pizza para um jovem da igreja, para um missionário.
eu quero dar uma pizza para a educadora cristã, eu quero abençoar alguém. E quando eu estiver com a minha pizzaria funcionando, eu quero em algum momento da minha vida poder ajudar alguém, empregando algum irmão, trazendo alguém para lhe auxiliar. Então seja sábio, seja prudente, veja as formas que Deus lhe dá para administrar. Então saiba aprender a ser um bom mordomo para ganhar aqueles recursos que você precisa para a sua vida. E então que você possa guardar essa lição. Tem mais um ponto, mas eu vou deixar para a próxima terça do nosso estudo aqui de mordomia cristã. Espero que tenha sido uma bênção esse estudo dessa noite. Espero que vocês possam ter compreendido que Deus é que nos sustenta, mas a gente pode então ser sábio, ser prudente, aproveitar bem as oportunidades, mas principalmente sermos generosos, abençoarmos aqueles que estão à nossa volta. Quero dar aqui o nosso boa noite especial à irmã Jarina, que tem aí sempre criado algumas coisas. Eu tenho visto algumas coisas que ela faz, sempre tem mostrado. Que Deus abençoe nesse seu projeto de vida, irmã. Tem a irmã Késia, né, a filha do irmão Valdo, do irmão Francisco também, que tem uma empresa, que tem aí lutado para ter aqueles recursos suficientes também. Que Deus abençoe. Irmão Valdo, a Késia, irmão Francisco. Tem a irmã Gleice e o irmão Aglailton também, que tem aí o seu projeto, criando aí artes, criando coisas muito boas. Deus tem suprido as necessidades deles e Deus deu sabedoria nos planos e projetos da vida deles. Eles têm uma inclinação no coração e que Deus possa então conduzir. Irmã Andréia, né, que tem sempre nos ajudado, a irmã Andréia Moura, que está aqui conosco, tem sido uma grande bênção em nossas vidas. Ela sempre tem se disposto a nos ajudar em grandes momentos de dificuldades. Essa família amada, né, irmã Andréia, irmã Joviano, tem sido bênção em nossas vidas. Sempre foram servos de Deus, dispostos a nos ajudar. Sempre nós podemos contar com esses irmãos, com essa família, e eles sempre nos acolheram com amor, sempre nos ajudaram. Deus abençoa essa família e eles são bênção em nossa família. Quero agradecer aqui publicamente a vocês, irmã Andréia, irmão Joviano. Tem o seu Sávio aqui, o pai do irmão Henrique, né? Deus abençoe. Tem o Gleiciano, pastor Gleiciano, Deus abençoe também, meu amado, irmã Rosângela, sua esposa, que Deus abençoe sua vida, o projeto aí da igreja, o projeto para comprar aquele terreno, que Deus abençoe sua vida. Temos aqui a sogra da irmã Anne, que Deus também abençoe, que tem esse projeto aí, o Ateliê da Garcia. Se você quiser saber um pouquinho mais, clica lá, veja lá, tem algumas coisas que pode ser de utilidade para você. Irmão Marinho, grande servo de Deus também, que está aqui conosco. A irmã Anne também, se você quiser lá, clica lá no Instagram da irmã Anne. A irmã Anne também tem alguns projetos, tem criado algumas coisas, faz um bolo delicioso para festas, propaganda aqui de quem provou e aprovou. Então, se você estiver aí querendo ajudar essa amada irmã, servindo e sendo abençoado pelos dotes que Deus tem dado, pode ir. Eu garanto que é tudo feito com muito amor, muito capricho e tudo muito gostoso também. Estou fazendo aqui propaganda, viu, irmãos? Também tem aqui a minha irmã Vilna, professora, né? Está formada aí, trabalha com alguns alunos especiais. Tem a irmã Nadiana também, se você clicar lá no Instagram da irmã Nadiana, do irmão Vitor, eles também têm uma pequena empresa, eles trabalham fazendo algumas lembranças, algumas coisas. Clica lá, você vai ver lá o que é que a irmã Nadiane também pode ser útil para você e você ser bênção na vida da irmã Nadiane. Tem esse SM Carnes, que eu não sei quem é, talvez seja um frigorífico. Se você conhecer, também você pode ser uma pessoa que está abençoando esse irmão. Aos demais, um forte abraço. Vamos falar com Deus, agradecer a Deus pela vida de vocês e que Deus abençoe todos os projetos da vida de vocês. Vamos falar com o nosso amado Deus por tudo aquilo que Ele nos dá.
Ateliê da Garcia, acertei. Garcia, acertei. Eu acho que é isso. Toda vida eu erro. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai amado. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela aula de hoje, Senhor Deus. Nos ajuda a sermos sábios, que Teu Espírito nos conduza a administrarmos aquilo que o Senhor nos dá uma visão clara de como administrarmos os nossos recursos que nos é dado por Ti. Possamos ser bênçãos, Senhor Deus, na vida daqueles que estão à nossa volta. Possamos abençoar os nossos irmãos, Pai. Obrigado, Senhor Deus, nos dá uma noite de paz, de descanso. Em nome, por amor do Teu Filho amado Jesus, que oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Então, amados, que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, às 6 horas da manhã, com o nosso devocional matinal. Estamos aí às 6 horas reunidos, louvando a Deus e ouvindo a Sua palavra. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço no coração de cada um.